Ô Lu, se deixar a gente vai ficar falando de neurociência para sempre, né? A gente é meio viciado nesse tema. Mas eu queria continuar falando de neurociência, é claro, mas agora entrar um pouquinho na área de perda de peso de um modo geral. Que me colocando no lugar de uma pessoa... A gente pode falar dos dois cenários em que a pessoa tem sobrepeso, está com sobrepeso, e na obesidade. Como é que seria, dito em linhas gerais, para a gente dar um pontapé inicial, como é que seria as etapas para perda de peso e para o tratamento de obesidade? Tá. Assim, de um modo geral. Ok. Bom, a questão da obesidade, vamos falar assim da obesidade, mas vai entrar... eu vou falar primeiro sobre obesidade, porque a gente... Acho que fica melhor, assim, como eu vou chegar lá. Sim. Bom, perda de peso é um dos tratamentos para a obesidade, não é o único, né? Então, existem outras intervenções que devem ser associadas, né? Ou seja, esse indivíduo, ele precisa dormir bem, ele precisa ter tratamento de comorbidades, ou seja, de doenças que ocorrem com a obesidade, que é muito comum, colesterol alto, né, pressão alta, né? Claro que muitos desses vão melhorar com a perda de peso, né? Mas a questão dessa pessoa conseguir dormir bem, se existem fatores, né, que estão associados ali, que estão misturados. Por exemplo, a gente precisa saber se esse indivíduo tem alguma outra doença ali, como é que está o humor desse paciente, né? Não necessariamente uma pessoa que tem obesidade, ela tem depressão, por exemplo. Mas a gente sabe que tanto a depressão, né, é um fator de risco para obesidade, quanto a obesidade para a depressão, também é bidirecional. Então, a gente precisa avaliar isso. Por quê? Porque muitas vezes a gente falou o tempo inteiro das alterações neurobiológicas, né? Mas às vezes essas alterações neurobiológicas estão acontecendo junto com outras que né, que o psiquiatra vai avaliar se é fecha critérios para um transtorno e precisa ser tratado também, porque às vezes a gente tem que ver se aquele comportamento alimentar, ele é primário. Entendi. Ou se ele é causa ou consequência, né? Exato. Ou normalmente eles meio que se retroalimentam, né? Então, isso é outra questão importante. Eu acho super importante... também, né? Sempre que possível, as pessoas buscarem tratamento psicoterápico, principalmente o que a gente tem melhores evidências é a terapia cognitivo-comportamental, né? E o planejamento dietético, né? Então, um plano alimentar para a perda de peso. A meta inicial é de pelo menos 10% do peso, né? Então, por exemplo, uma pessoa de 100 quilos perder 10 quilos. Por quê? Porque nesse valor a gente já tem melhora de questões clínicas. A gente já tem melhora dos níveis pressóricos, a gente já tem melhora na esteatose hepática, se houver. A gente já tem melhora na sensibilidade à ação da insulina, né? Então, clinicamente, os 10% de perda de peso, eles já reduzem o risco de mortalidade associada à obesidade. E um outro tratamento que eu deixei para falar por último, porque eu gostaria também de conscientizar as pessoas quão importante é farmacológico. Certo. Eu fico muito incomodada que tudo que é tratamento a gente coloca o medicamento na maior e chega a hora da obesidade e ninguém considera porque tem que ter vergonha na cara, porque tem que ter foco, porque tem que estar motivado. É verdade. Né? Mas ninguém pensa em ter foco para controlar o seu diabetes ou ter foco para controlar a sua hipertensão, porque as pessoas têm certeza que é uma doença e a tratam como tal. Na obesidade não existe isso. Então, acho que a gente precisa deixar muito claro e tratar a obesidade com respeito faz, obrigatoriamente, a gente entender que a obesidade é uma doença crônica não transmissível, como qualquer outra, que vai ter que ter tratamento vitalício, né? Assim como ninguém trata por um tempo a hipertensão. E que tratamento farmacológico deve,
né? Claro, o endocrinologista vai avaliar, mas deve fazer parte, sim. E entender que não é ou, é e. Né? Então, assim, eu quero medicação, não quero fazer dieta. Não, não é isso. São os dois. Pacote inteiro. É o pacote inteiro. Atividade física, né? Então, assim, as mudanças no estilo de vida, né? Que vai necessariamente envolver um processo de aprendizado, né? Porque a pessoa, como parte do tratamento, ela vai ter que reaprender, ou aprender vai ter que reaprender a viver de uma outra maneira, vai ter que aprender de alguma forma a lidar do ponto de vista emocional, como você falou. Depende de cada caso, eventualmente a pessoa tem que fazer em paralelo um tratamento para depressão, porque uma coisa acaba afetando a outra. E agora, no caso... E a questão do ambiente, né? Então, assim, tem todas... Porque tem uma diretriz que eu gosto bastante, que é a ADOPT, que ela aborda cada um dos domínios. Então, assim, o domínio da... ADOPT é a sigla. ADOPT, a sigla. ADOPT, tá. Daí é um acrônimo que agora não vou me lembrar. Acho que o final é Obesity Treatment, mas não vou me lembrar. Então, assim, ela aborda a questão do déficit energético para perda de peso, né? Das mudanças cognitivo-comportamentais, das questões psicológicas, das questões sociais, das questões ambientais. É evidente que o indivíduo vai ter que modular o ambiente dele, né? Porque ele interage diretamente, né? Com o comportamento dele. Então, tudo isso junto, a questão da atividade física, tá dentro, né, desse pacote. E para sempre. Sim. E envolve um aprendizado. Só que, às vezes, eu fico pensando, né, Andrei... dependendo da magnitude do comprometimento, do tempo, a gente não sabe quanto tempo, né? Então, por exemplo, assim... às vezes o paciente me diz assim, quando é que eu vou gostar de fazer isso? Eu falo assim, eu não sei. Não dá pra responder, né? E assim, se a gente vai esperar achar um alface mais gostoso que uma pizza, a gente não vai fazer nunca, porque ele nunca vai ser mais gostoso. Certo. E às vezes eu acho que a gente precisa também fazer esse luto, sabe? De entender que não vai ser. Às vezes, o que a pessoa vai gostar mais é de ficar deitado no sofá vendo Netflix. Mas ela vai ter que fazer ela vai ter que se mover mais, né? E no caso de uma pessoa com sobrepeso, dá pra gente imaginar que muitos desses aspectos seriam os mesmos, com exceção do farmacológico. É que daí talvez. Depende, né? Daí teria que ver, porque existem critérios, né? Dependendo do quanto a pessoa tem de comorbidade, mas daí isso é com o médico, ele avalia a necessidade ou não. Mas de qualquer forma a pessoa vai ter que também passar por um processo de reestruturar a rotina, o ambiente e tentar moderar o acesso à comida de um modo geral. E curioso, em alguns aspectos pode até se assemelhar ao tratamento de uma dependência em alguns casos, né? Porque envolve você moderar o estímulo, que no caso da dependência seria a substância, e tentar promover um enriquecimento comportamental, né, na rotina da pessoa. Então, começa a praticar exercício físico, talvez hobbies, né? Pelo menos em casos mais graves, como você colocou, de obesidade. Tem uma coisa que é diferente, que a questão da dependência química entra também a terapia familiar, né? Que às vezes também existe essa questão. Certo. Mas eu vou te dizer, quando a gente fala em transtorno alimentar... O tratamento é muito semelhante, que entra também em terapia familiar, né? Assim, por exemplo, quando a gente fala de crianças e adolescentes, a estrutura ali de tratamento ela é bem parecida, porque entra dentro de transtornos aditivos se a gente for analisar nessa perspectiva da neurociência, do que a gente conhece de neurobiologia dos transtornos alimentares.